Bom dia a todos. É com imenso prazer, imensa satisfação que nós vamos receber aqui o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado estadual. Ele é o presidente da Comissão de Tributação da Cedalerj e recentemente presidiu a CPI da crise fiscal. Nós vamos exatamente debater esse assunto aqui. Essa atividade aqui é uma atividade conjunta da CEAERJ, do CREA, a presença do COSENSA, do CAL, presença da vice-presidente Isabel Tosh, nossa conselheira, e do Clube de Engenharia. Essa atividade conjunta, as entidades, sempre que possível, elas vão se juntar nessas questões, né, para discutir. Bom, nós vamos passar então agora, né, o deputado. Ele avisou aqui que às 11h15 ele vai dar uma entrevista aqui fora, então a gente vai dar uma paradinha, só para o pessoal saber, a gente vai retomar. 5 minutos. 5 minutos, tá? Então, com a palavra aqui é o deputado Luiz Paulo. Eu vou falar daqui porque eu preciso olhar a tela, né? É melhor fazer Bom dia. Bom dia. É um prazer aqui aceitar o convite da CEAERJ e não com muito prazer falar de um tema tão duro e difícil que é a crise fiscal que nós estamos vivendo. Eu confesso a vocês, e falei isso há pouco o presidente, eu entrei no Estado em janeiro de 1965, ainda no governo Carlos Frederico Werneck de Lacerda, né, Luiz Edmundo Horta Barbosa Leite de Castro. Bom, e jamais vi, nesses anos todos, uma crise da dimensão que nós estamos passando aqui no estado do Rio de Janeiro. Evidente que em 1965 nós éramos estado da Guanabara. Tínhamos recentemente deixado de ser capital. Então, diante dessa crise, eu decidi, junto com o deputado André Siciliano, que hoje é o presidente da Casa, submeter ao plenário a hipótese de fazer uma CPI com uma característica distinta, que não era uma CPI para punir absolutamente ninguém, porque este papel já estava a Lava Jato fazendo no Rio de Janeiro e nós não poderíamos fazer melhor, mas com um foco central na crise de receita do nosso Estado. E por que na de receita? Porque se a gente for analisar a crise de despesa, a receita para a crise de despesa será só uma. Não pode, já está sendo. É reduzir os gastos ao máximo até sufocar
talvez a produção, né, do funcionalismo público e extinguir o serviço público. Então, nessa área, eu não quero ser um especialista. Então, passar devagar, um por um, né? Depois de uma vez, não, né? Mas vamos lá. O que motivou essa CPI? Primeiro, evidentemente, nós estamos em calamidade na gestão financeira. O decreto editado inicialmente pelo Dornelles e depois consubstanciados e transformados em lei por 2 anos consecutivos. E tem uma terceira também já tramitando, porque a calamidade financeira acaba em 31/12 de 2019. Então precisa ser renovada no mínimo por mais um ano. Então já começa, para nós engenheiros e para a legislação brasileira, o primeiro fato inusitado: calamidade pública por gestão financeira. Calamidade pública, né, dentro da Constituição, das leis infraconstitucionais, são para eventos, desastres da natureza ou outros desastres provocados pelos seres humanos. Aí você dispensa a licitação pela 8666, tem uma série de prerrogativas para enfrentar a calamidade. Então, todo mundo ficou perplexo com isso, né? E ela continua de pé, e até o Supremo Tribunal Federal, recentemente, a ministra Rosa Weber, no julgado de um determinado processo, ela enfrentou essa questão e disse claramente lá no texto que não vê respaldo em lugar nenhum. É uma invenção. Mas, enfim, foi uma invenção necessária à época, porque ainda não tinha o regime, e foi como o governador de plantão, que era o Dornelles, dissesse para a sociedade: o Estado quebrou. No fundo, é isso. Vocês lembram do governo Saturnino, em 1988? Lá naquela época se usou o quê? O município entrou em falência. E do que entrou em falência foi um ano de caos. Ninguém recebia salário. Ou quando muito pagava 10%, 20% da folha e o município todo parado. Então o que o governador fez foi um nome mais suave, né? Calamidade. Depois essa calamidade precisou ser renovada, porque ainda não tinha regras definidas de como a União podia fazer um plano de recuperação com os estados. Não tinha regra. E a calamidade era o passaporte para isso. Depois, com a lei complementar federal, se definiu 3 parâmetros. Para você aderir a um regime de recuperação fiscal, você precisava estar gastando mais de 70% em despesa de pessoal, você precisava estar com a sua despesa corrente líquida mais do que duplicada para medir o serviço da dívida em lugares mais populares. Você precisava estar devendo mais do que o dobro da tua receita corrente líquida. E terceiro, você precisava, no final do exercício, ter caixa insuficiente para pagar aquilo que você deixou de resto para pagar. E o Rio de Janeiro se enquadrava nas 3. E se enquadra até hoje. Depois eu vou comentar a despesa de pessoal, que está, no meu entendimento, manipulado. Bom, então entramos nessa calamidade. Então, o primeiro ponto era esse. O segundo é a questão da dívida ativa. O Estado tem a receber de terceiros a bagatela de 106 bilhões de reais. Desses 106 bilhões de reais, no fundo, ele só consegue demandar uns 40, se tanto, porque o resto já se perdeu porque as empresas ao longo dos anos quebraram.
E por ano, o Estado, em média, arrecada 500 milhões. A arrecadação pífia, mas também é pífia, mas é a média da arrecadação do nosso país em termos de dívida ativa. Quer dizer, nós recebemos um calote de todo mundo. Então esse era o outro ponto. E, apesar de nós termos hoje, o dólar, a cotação que está, o barril com a cotação que está, com a produção do pré-sal da Petrobras, etc., a legislação de ROD-PE sempre dá uma rasteira no Rio de Janeiro. A gente vai depois comentar. Então seria outro ponto próximo. Falando de precatório. O quê? Precatório também. Crise do precatório. Sim. O precatório é um comentário à lata. Porque o precatório é o que o Estado deve. Não é a receber. É o que ele deve que ele fica empurrando com a barriga. Agora, existem legislações federais, agora sobre precatório, que obriga o Estado a ir amortizando parte dele. Então, isso não entra, sai. Eu botei ali o precatório, porque é um contrassenso. Né? A gente tem, as regras são termos para cobrar, mas são rígidas para a gente pagar. Né? Bom, perda de ICMS de diversas atividades da área produtiva. Aí é para me citar dois parâmetros. Nossa melhor receita é o ICMS, que está paradinho, porque o Brasil não desenvolve, e muito menos o Rio de Janeiro. Nós tivemos 2 anos seguidos de PIB negativo. PIB é Produto Interno Bruto, negativo, quer dizer, descendente. Somente em 18 é que o PIB passou a ser positivo, cresceu 1,2%, crescimentozinho pequeno. Então, ICMS estagnado. De outro lado, esse número é dificílimo afirmar, que a metodologia de cálculo do Estado é pífia, não tem nenhuma precisão, é método empírico, de quanto é que a gente perde por ano de benefício fiscal. Algo, diria hoje, entre 8, dependendo do ano, entre 8 e 10 bilhões de reais. 8 a 10 bilhões de reais. Queria dizer que o ICMS, o patamar dele é uns 60 bilhões por ano. Então, benefício fiscal, 8 a 10 bilhões. Está dentro das perdas do ICMS. E a sonegação chega também a essa mesma ordem de grandeza de 10 bilhões de reais. Então, se eu somar benefício fiscal com sonegação, eu tenho 1/3 da arrecadação, que vai para o ralo. Aí diriam os senhores, mas benefício fiscal gera emprego e gera renda, porque atrai mais indústrias. Bom, nós somos um Estado profundamente desindustrializados. Nós somos campeão brasileiro de desemprego. Cadê o retorno do benefício? Então, na CPI, esse foi o motivo que a gente vai diante do Oliveira falar. E depois, por acaso, né, tivemos há 48 horas atrás, por acaso, né, o leilão do pré-sal. Um insucesso total, infelizmente. Uma única área foi arrematada pela Petrobras com um percentualzinho pequenininho de 2 empresas chinesas. As outras 4 áreas, nenhuma operadora apareceu. Perdas oriundas do sistema partilha versus concessão. E por que não aparece? Porque não é a melhor forma de licitação. No sistema de partilha, primeiro, todo o dinheiro da partilha vai para a União. Não vem nada para os estados. Tudo para a União. E segundo, além do cara ter que pagar cash na empresa, ele ainda tem que dar para a União
uma oferta da produção de petróleo que ele fizer. Nesse que a Petrobras ganhou, ela vai ter que dar para a União algo como quase 30% da sua produção. Então isso é afugento. Isso a gente disse lá atrás, isso em fevereiro, acabou de acontecer. Vamos em frente. Lei Candir. É um capítulo à parte com essa luta antiga. Quer dizer, a Lei Candir? É a lei de 1996, que diz que todos os produtos primários e semi-manufaturados, se exportados, não se cobra ICMS. É a União legislando em atributos dos estados, né? E ela dava uma fórmula de compensação para essas perdas. O que se queria com isso? Queria que o Brasil exportasse mais, para equilibrar a balança de pagamentos. Você, para ter balança de pagamento equilibrada, importação deveria ser igual exportação. Naquela época, 96, se importava muito, muito mais do que exportava. Isso deu resultado? Evidente que deu. O Centro-Oeste, né, exporta carne, exporta frango. Nós exportamos minério lá no norte, no Centro-Oeste. O Rio de Janeiro exporta petróleo, etc, etc. A balança se equilibrou, mas os estados perderam. E o Rio de Janeiro, principalmente, porque a gente só exporta petróleo e não tem ICMS. Então, essa perda acumulada de 97 para cá, que a lei é de 96, mas passou a vigorar em 97. Também não é um número muito fácil de se calcular, mas já tem diversas hipóteses, diversos cálculos. Está na ordem de 50 bilhões de reais ao longo desses anos todos. Bom, último, um dos outros pontos aí, perda por ausência de política de desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro não tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Não tem. Então, esses incentivos são dados aleatoriamente. Você não estudou todas as regiões, verificou todas as vocações, as sinergias entre as diversas produções, para estabelecer prioridades que você pode dar nesses incentivos. É tudo aleatoriamente, até porque tudo que é aleatoriamente facilita o compadrio e a corrupção. Então, um exemplo aqui, na área do Maranhão, CSA. Fantástica a CSA, né? Do chapa de aço. Até pouco tempo, toda a chapa de aço ia para os Estados Unidos. Volta Redonda, também tem lá os seus incentivos, mas já é uma empresa antiga. Se a gente quiser chapa de aço para a nossa indústria naval, a gente vai comprar em Minas. A gente não vai arrecadar ICMS, sabe por quê? Porque nem a siderúrgica, nem a CSA produz as chapas apropriadas para fazer plataforma, etc, etc. Vai buscar lá na usina. O que falta aí? Planejamento estratégico. Tem? Quem que conhece algum plano estratégico de desenvolvimento do Estado? A gente só, o único plano estratégico que a gente ouve discutir aqui, na CAR, ao longo de todos esses anos, foi o plano estratégico do município da capital. Então, essa é uma outra questão. Em frente. Essas perdas da carga tributária, infelizmente, a gente não pode tocar. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, olha só que maluquice é o fundo, que eu luto para sempre renovar. Vamos renovar ele agora novamente por mais 3 anos. E por quê? O que é o fundo? Como é que ele se compõe esse fundo? É 2% de acréscimo de alíquota de ICMS em todos os produtos comercializados, menos os da cesta básica. E uma sobrealíquota de mais 2, quer dizer, 2 mais 2,
4% em cima de energia, telecomunicações e combustíveis. O nosso etanol, isso daqui, ou algum etanol hidratado, tem a alíquota de 32%. Né? E esse fundo dá para os cofres do Estado 5 bilhões de reais por ano. Como é que a gente abre mão de 5 bilhões? Se não tem o número, eu falava aqui com o presidente, ele tomou um susto. O orçamento de 2020, a despesa é maior que a receita, 10,7 bilhões de reais. Como é que eu posso perder 5 bilhões? Antecipo a falência. E falência não se paga a folha. E o serviço público para. E a população é penalizada. E a economia, porque não tendo capital, não tem giro no comércio, tem mais perda de receita. É uma autofagia total. A sonegação, já falei, e outros. Esses foram os motivos que levaram a CPI. A CPI levou quase 6 meses. Eu diria que a gente conseguiu ouvir Deus e todo mundo. Economistas, dirigentes, secretários, ex-secretários, procuradoria, Ministério Público, todo mundo que está envolvido, judiciário, etc., na gestão do Estado. Então, começamos lá no primeiro ponto, que é o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é um acordo que o Estado do Rio de Janeiro assinou com a União em setembro de 2017, ainda do governo Pezão, pelo qual a União, durante 3 anos consecutivos, não iria cobrar o serviço da dívida, que está na ordem de 162 bilhões de reais, não iria cobrar o serviço da dívida. O que é serviço da dívida? É a amortização da dívida com juros e correção. 3 anos sem pagar, e aí o Estado tinha que cumprir uma série de metas de redução de despesas e de aumento de receitas, e se impôs uma série de proibições para não aumentar a receita. Fiquei com medo de cair em cima de alguém. O que caiu, hein? Ah, o microfone. Ainda bem que foi o microfone. Eu só vi cair. Bom, então se assinou isso como salvação do Estado. Porque até então, o Estado não pagava mais ninguém. Por quê? Se você está devendo à União, a União não transfere recursos para o Estado dos convênios, contratos e das obrigações da União para abater da dívida que você não pagou. E vai na conta do Estado e sequestra o recurso que tiver lá. Como é que o gestor do caixa, chame-se Maria ou João, vai fazer um planejamento de cash flow, de fluxo de caixa, se ele não sabe o que ele pode contar? Então isso desorganizou mais ainda o Estado e teve o colapso que os senhores viveram, inclusive atingindo inativos e pensionistas. Um dos quadros mais tristes que eu já vi. Você pegar uma pensionista ou um pensionista que ganha R$1.000 e deixa de pagar 3 meses, nunca mais acerta a vida. Nunca mais acerta a vida. Ou pelo menos vai ficar muitos anos para isso. Então, o Estado tem obrigações. E entre essas obrigações, não reajusta salário. Não faz novos planos de cargos e salários. Não faz promoções verticais. Não abre concursos públicos, a não ser para que já tiverem vagas. Né? E tudo aquilo, mesmo que eu não diga que representar aumento de despesa, tem que ser apreciado
pelo Conselho de Recuperação Fiscal. Então é não para tudo. Não para tudo. E mesmo assim, a folha não parou de crescer. Evidente. Triênio vai crescer independente de tudo, é direito adquirido. Quiseram acabar com o triênio também. Foi uma exigência acabar com o triênio. O governador assim o decidiu e o fez. E eu consegui, na justiça, em medida liminar, suspender, e depois a Assembleia não engoliu isso, não se acabou com o triênio. Mas até o desejo era isso. Claro, não ia criar para trás, não ia acabar com o triênio para trás, mas dali para frente ninguém teria promovido. Aumentou-se as alíquotas previdenciárias. Era 11 e passou para 14. Mas isso é uma faca ruim do poderes. Porque se a contribuição individual sai de 11 para 14, para a patronal sai de 22 e vai para 28. Mas você precisa fortalecer o caixa do Rio Previdência, que não existe o caixa. O dinheiro que entra no Rio Previdência, quando paga a folha, aleluia. Bom, mas além disso, de não cobrar juros, alongar o perfil da dívida, isso aqui são propostas, rever indexador. Isso aqui é proposta, não é o regime em si. O regime é isso. Ele acaba em setembro de 2020. Ele pode ser renovado ou não. Se não renovar, nós vamos falir em setembro de 2020. E os números que eu vou mostrar provam isso. Se renovar nas mesmas bases, nós vamos falir até setembro de 2023. Então, é uma escolha, uma morte sofia. Ou você morre em setembro de 20, ou morre em setembro de 23. É escolher. No sentido de preservação da vida, é preferível escolher 23, né? E até aí pode ser que caia aqui um pequenininho, tipo um meteoro, um diamante, etc, para nos salvar. Bom, mas tem uma proposta. Proposta que está na mesa, na mão do governo federal. Na cobrança do serviço da dívida, você não cobrar de uma dívida, porque nos termos atuais, você começa a cobrar dívida em 2020. Em 2020 a gente vai ter que honrar 6 bilhões. Por isso que abre em 2023, quando a gente vai ter que pagar 20 bilhões de serviço da dívida. Eu falei, a dívida são 162 bilhões. Então, qual é a proposta? Até 2023, não pagar serviço da dívida nenhum. Isso eu botei ali. Não cobrar juros. Mas aí, passou 2023. Vamos de cara entrar pagando 20 bilhões? Então, alongar o perfil da dívida. Botar a dívida para ser paga em um prazo maior. E, evidentemente, rever os indexadores, né? Ver o critério de atualização dessa dívida. Vamos em frente. Aí começam os números. Na cor azul, está escrito amortização. O que é amortização? É a parte real que você está pagando da sua dívida. E em vermelho é os juros e encargos da dívida. Na coluna vertical das ordenadas, lembra de um? Vertical ordenada, horizontal abscissa. Nas ordenadas, nós temos os valores em bilhões. Então, vocês veem, lá em 2022, eu estou acima de 18 bilhões. Em 2020, ano que vem, eu estou acima de 6 bilhões. Aí, ao longo dos anos, eu vou decaindo até ficar aí no patamar dos 6 bilhões.
Como é que eu posso sair de uma crise entre 22 e 26 e estar pagando, na média, 15 bilhões, se o ICMS é 60, só de serviço da vida? Isso é uma encrenca igual a pegar dinheiro no cartão de crédito. Seguramente alguém aqui já deixou o cartão de crédito vencer. Liquidou, não tem saída. Então a gente tem que mexer nisso. É fácil? Dificílimo. Porque essas regras não valem para o Rio de Janeiro só. Essa regra vale para o Brasil inteiro. Mas nós é que estamos no regime de recuperação fiscal. Esse, para mim, é o maior exemplo. Aqui é o serviço da dívida com a União e com outros. Serviço da dívida total. O só com a União é um pouco menor. Ali em 2020, que é o ano que vem, que está ali quase 6 bilhões e 800, para a União é em torno de 4 quebradinho. Porque eu volto a dizer, quando a gente pega um empréstimo externo, obrigatoriamente tem que ser aprovado pelo Senado e tem que ter aval com a União. Quando a gente pega um empréstimo com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica, ou com o BNDES, entra nesse bolo, porque são entes que pertencem à União. Mas quando a gente adiantou dinheiro do Tribunal de Justiça, a gente tem que repor, né? E foi o dinheiro que entrou lá em 17 para tentar pagar a folha. É dinheiro das demandas entre terceiros que fica depositado no judiciário até se decidir quem vai levar o dinheiro. Então a gente acessou esses recursos, então a gente tem que devolvê-los com juro e correção, definido pelo mesmo montante que o Banco do Brasil administra, mas não tem aval da União. Então por isso que tem diferença entre a menor que você paga para a União um pouco menor do que você paga no total. Esses números são abissais. E este gráfico não fui eu que construí. Este é o gráfico oficial que o governo fez. Não fui eu que fiz, porque eu não conseguia nem fazê-lo. Tenho como fazer essas projeções. Próximo. Eu não comecei lá com a dívida ativa. A dívida ativa, os devedores, eles sempre dizem assim, ninguém pode divulgar porque é sigilo. Né? Eu estou divulgando. Os principais, não são os nossos. Temos 6 mil devedores. Mas o nome das crianças lá. Quem mais deve para a gente? Petrobras. 7 bilhões e 700. Depois, a podre refinaria de petróleo de Manguinhos. 3 bilhões e 200. Podre não é porque a refinaria é ruim, não. É porque quem comprou é um ladrão quanto mais, chamado Ricardo Magro. Opera dos Estados Unidos, que se vê aqui, a Federal prende. Ele comprou a refinaria, ele era um distribuidor de combustível. A refinaria estava com um passivo imenso, ele comprou a preço de banana, da família Peixoto de Castro. Montou um esquema para vender para a Petrobras. O senhor Eduardo Cunha e outros. A Petrobras acabou que ia comprar. Eles iam ganhar dinheiro igual água. Mas isso, infelizmente, foi denunciado, eu ajudei nisso, e negou essa negociação espúria, que seria mais outra na coleção. Mas a refinaria de Manguinhos é uma das que já estão quebrada. Ela deve, mas está em fase de liquidação. Aí vem Ipiranga, Shell, não tem ninguém pobre aí. Ah, melhor, euro, é a Itaipava, 1 bilhão e 100. Até a nossa Ambev tem 100 milhões, fraca Ambev. A CNCN, 1 bilhão e 800. Por que eles ficam devendo isso? Vocês ontem todos assistiram
a segunda instância ou não segunda instância, né? É um negócio aqui parecido. Essas empresas têm os melhores escritórios tributários do Brasil ao seu serviço. Isso é tributário? Senão não estava bem. Tem um dispositivo no Código Tributário Nacional que diz o seguinte: certidão positiva com efeito negativo. O que é isso? Então, por exemplo, a Petrobras. O Estado multa a Petrobras por não ter passado um valor X de ICMS. A Petrobras recorre administrativamente. O Estado nega. Ela recorre à Junta de Revisão Fiscal. O Estado nega. Ela recorre ao Conselho. O Estado nega. Ela recorre ao primeiro grau da Justiça do Rio de Janeiro. Perde. Recorre ao segundo grau do Rio de Janeiro. Perde. Recorre no STJ. Perde. Aí recorre no Supremo. Aí entra naquela fila imensa para um dia ser julgado. Enquanto isso, ela tem do Estado certidão positiva com efeito negativo e não paga. Isso poderá uma década, 2 décadas, usando o termo da moda, né? Até o trânsito em julgado. É bonito isso. O direito inventa os termos trânsito em julgado. Se fala isso para a população, não é essa. Trânsito em julgado. Bom, é só para dizer o panorama. Por isso que chega lá aos 100 e tantos bilhões. Aí, como Manguinhos, nesse período, a empresa entra em liquidação, depois entra em falência, e esse dinheiro se perdeu. Todos salvos pelo trânsito em julgado. Vamos em frente. Esse trânsito em julgado não tem nada a ver com o de outro. Esse é outro, mas é o mesmo procedimento. Ontem é outra história. A gente está falando na área tributária, na área penal. Aí a previsão de arrecadação dos mais diversos impostos. Imposto de renda. Poucos sabem, nem o Luiz Ebrimundo sabe disso, que o imposto de renda que ele paga fica no Estado. Se ele fosse funcionário do Estado, mas não é. Isso é um preceito constitucional que o imposto de renda do funcionalismo público fica no Estado de origem que ele recolhe. O município, isso é para o Estado e todos os municípios, isso é para o Brasil inteiro, é preceito constitucional. Mas pouca gente sabe disso. Né? Então, quando o servidor público, claro, de alto escalão, sonega, está tomando do Estado e não de Brasília. Né? O IPVA, imposto de renda é 4.119, botei 2 colunas. O que foi? Está sendo esse ano e qual é a previsão para 2020? IPVA 2.800.000, aproximadamente. ITD, Imposto sobre Transmissão e Doação. O ITD se aplica muito se você em vida doa alguma coisa para ninguém, tem um tributo. Se você faz qualquer operação com imóvel, etc., etc., você é tributado. Então tem ali 1.200.000. O ITD é diferente do ITBI. É diferente. O ITBI é imposto municipal. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que eu falei ainda há pouco, lá, quase 5 bilhões, 4.700.000 dessa alíquota que recai do ICMS do Maranhão. É o imposto mais injusto que existe, porque é um imposto horizontal. Ele pune os mais pobres em detrimento dos mais ricos. Imposto justo é imposto escalonado, onde você tributa o mais rico muito e tributa muito pouco o mais pobre, sem discutir a alíquota, como é o imposto de renda.
que nós temos um grande desvio na nossa legislação. A gente tributa violentamente o consumo, que é o ICMS, tributando os mais pobres, e não tributa devidamente a propriedade e a renda. É uma injustiça tributária total. O Estado não pode resolver, isso tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional. Isso é tema de uma outra discussão, que é a reforma tributária. Agora, o ICMS. Só o ICMS dá 37. Mas se você soma com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, já vai para 53. Esta parte do Estado, que também tem os 20 do ICMS partilhado. 75% do Estado e 25% vão para os municípios, distribuídos segundo o processo produtivo de ICMS de cada um dos municípios. Depois são as taxas mais diversas. FPE. FPE é Fundo de Participação dos Estados. Isso, para se fazer justiça social com o Nordeste, o Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo FPE do Brasil. O último é São Paulo. Os mais ricos são penalizados em função dos mais pobres na redistribuição. O nosso FPE é ridículo. O Maranhão outro dia produziu, não, foi o Osório, o economista. Você estava lá na televisão, Mauro Osório. Ordem de grandeza é mais ou menos essa. Tudo que a gente manda para a União é algo como 130 bilhões de reais. E o que retorna, não como mais perto, retorna de tudo que a União repassa, volta a 33. Foi esse o número, mais ou menos? Foi por aí. Bom, Lei Candir é uma merreca que vem, já não quiseram nem lançar. A CID está morta, o FEX deriva da Lei Candir. Multas e juros, mas ali eu assinalei dívida ativa. Naquela dívida ativa de 106 bilhões, previsão de entrar 477 milhões. É ridículo. Dívida ativa está estruturada no Brasil para não funcionar. Para não funcionar. E aí o judiciário não precisa fazer nada errado, né? Da forma dele resolver a favor do demandante. Sabe como é que resolve? Senta em cima do processo. Não precisa fazer nada errado. É só sentar em cima do processo. Aí, ó, aqui, royalties, 14 bilhões e 800. Na Paula vai me avisar. 14 bilhões e 800. Mas isso é volátil. E em 2015, chegou a ser 3 bilhões. Então, salário de educação é transferência, operação de créditos não se vai fazer mais nova operação de crédito, que não pode, é só aquele 739 em 2020, são operações de créditos já realizadas e que simplesmente o dinheiro vai entrar. Então, o total bruto são 70 bilhões. Quando você tira as deduções, porque você tem que passar o município, passar o ETPE, etc, etc, o Estado, disso tudo, fica com 52,2 bilhões. Eu vou pedir agora 5 minutos para vocês tomarem água. Eu vou ali fora falar com o repórter, uma coisa que tem que ir embora, sobre uma questão que eu vou falar aqui, que é a PEC da reparação. Em 5 minutos eu volto. Vocês só me desculpem, mas a gente tem que divulgar também essas questões.
Essa interrupção foi.